Jeremias capítulo 21. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Versículo 8. As profecias dadas a Jeremias começaram a mostrar a sua veracidade. De uma forma persistente e muito clara, o profeta havia predito a futura destruição, caso o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos. Porém, obstinados e insubmissos, os líderes do povo tinham sido os primeiros a negar-se a ouvir as palavras proféticas e encaminharam a nação rumo a uma guerra já vencida. Nabucodonosor foi escolhido por Deus como um vingador e o momento de isso cumprir-se era chegado. Durante muito tempo, o profeta havia erguido o último chamado de Deus, sendo por isso ridicularizado e escarnecido. Então, ao ver os exércitos de Babilônia cercar a cidade, o rei Zedequias reconheceu pela primeira vez a autenticidade das palavras de Jeremias. Pergunta agora por nós ao Senhor. Contudo, era tarde demais. A invasão era inevitável e o cerco estava estabelecido. O que o Senhor havia dito que faria estava diante dos olhos de todo o povo. Contudo, novamente, ele colocou diante de todos a possibilidade de escolherem o caminho da vida. Dentro dos portões de Jerusalém, a corrupção e a idolatria prevaleciam, e fora deles, o Senhor lhes estendeu uma nova chance. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. A mensagem central era: entreguem-se à Babilônia, e vocês não irão participar dos juízos que recairão sobre Jerusalém e sobre toda a Judá. A história comprova que Babilônia assumiu o governo do mundo da época, e como cetro de ferro, Nabucodonosor ergueu o império que teve grande êxito por quase 70 anos. Porém, após esse período, Deus faria o seu povo sair de Babilônia e regressar para Jerusalém, o que nos mostra que, para cada fase da história, ele tem um chamado especial para o seu povo, que se resume na seguinte ordem: ouvi a palavra do Senhor. A escatologia bíblica nos revela, de uma maneira evidente e historicamente contundente, que as profecias para o tempo do fim iniciaram suas aplicações no ano de 1798, segundo o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, profecias que estudaremos mais adiante. Desde 1798, não estamos diante de uma guerra entre nações apenas, mas de um conflito cósmico que revela seus últimos resultados. E semelhante ao término do jugo babilônico, o chamado do Senhor é que os seus filhos saiam da Babilônia contemporânea. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. A situação dos seres humanos nos últimos dias é descrita por Paulo em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 1 ao 5. E a sua advertência para todo filho de Deus é: foge também destes, porque estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 8. Da mesma forma que os que seguiram os falsos profetas e líderes foram punidos juntamente com eles na época de Jeremias, o mesmo se dará nestes últimos dias. O Espírito Santo tem apelado a cada coração. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Coração puro não significa ouvir a voz do nosso coração enganoso, e sim a voz daquele que é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus mesmo foi enfático ao declarar: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A vontade do Pai está contida em sua palavra, e conhecendo-a, passamos a conhecer também o caminho da vida eterna.
João capítulo 17, versículo 3. Não há meio termo no fato de que estamos diante do mesmo dilema. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E como nunca antes, a profecia de Joel é um clamor urgente de um Deus que deseja nos salvar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Invoquemos o nome do Senhor e Ele nos guiará pelo caminho da vida. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus misericordioso, olha para nós e concede-nos o Teu Santo Espírito. Seja a Tua palavra como espada segura em nossas mãos e esteja ela em nossos lábios e em nosso coração. Fala ao coração do Teu povo que ainda está em Babilônia e reúne todas as Tuas ovelhas em Teu aprisco seguro. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, chamados para a salvação. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.